Olá pessoal, tudo tranquilo? Vamos para o nosso estudo Ensinos de Jesus. Hoje o tema é muito interessante, a nossa sexta lição, que vai falar sobre o dinheiro. O que Jesus ensinou sobre o dinheiro? É a nossa sétima lição. Pessoal, é importante entender que o dinheiro foi o segundo tema mais abordado por Jesus. Agora, tudo hoje em dia envolve dinheiro. E como separar a fé do dinheiro? Qual a importância do dinheiro no ministério da fé? Ou como ter o discernimento daquilo que é espiritual e aquilo que se faz com o dinheiro? O dinheiro, a palavra lembra dízimo. Dízimo lembra prosperidade. Há uma teologia que nasceu nos Estados Unidos da América, chamada Teologia da Prosperidade, e essa teologia da prosperidade, ela é contrária ao papel do dinheiro na pregação do evangelho. 2. A teologia da prosperidade, ela distorce o caráter de Deus. Pode ter certeza. Quando se fala em dinheiro, fé, as pessoas ficam sempre com o pé atrás. É mais fácil abrir uma igreja do que abrir uma empresa. A igreja não paga imposto pela Constituição. Então, esse mercado da fé é um mercado que tem crescido muito. E, de uma certa forma, as pessoas assimilam igreja à riqueza. E essa é o papel da teologia da prosperidade, que distorce o caráter de Deus. Eu poderia pegar vários textos contrários à teologia da prosperidade, mas eu vou selecionar aqui alguns que eu acredito serem muito importantes. Primeiro, Mateus 5,45, a palavra do Senhor fala que Deus faz raiar o sol, Deus faz a chuva, ou derramar a chuva, tanto sobre maus e bons, tanto sobre justos e injustos. Então, esse texto ele é contrário ao conceito, à síntese da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela tem a ver com a barganha, ela tem a ver com o determine, ela tem a ver com juntar dinheiro na terra, contrário que o próprio Senhor diz que devemos juntar nossas riquezas no céu. A teologia da prosperidade, um dos textos mais usados para defender essa corrente teológica diabólica, que é um câncer para todo o cristianismo, muitos usam Malaquias 3,10, onde pede para trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois, a Bíblia diz, depois provai, depois fazei prova de mim. Aí fala em derramar as janelas dos céus, e vocês terão bênção sem medida. Vamos entender esse texto, mas esse é um dos textos mais usados para defender a teologia da prosperidade. Preste atenção, meus amigos. Essa teologia é diabólica. Por quê? Eu vou mostrar um personagem na Bíblia que na teologia da prosperidade ele estava totalmente condenado ou estava basicamente sendo atormentado pelo espírito e estava em desaprovação de Deus. Essa é a teologia da prosperidade. Esse cidadão chamado Jó, se ele vivesse hoje, ele estaria amaldiçoado na teologia da prosperidade. E é interessante que a vida de Jó é exatamente uma mensagem contrária à teologia da prosperidade. Ou seja, a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. O fato da adoração de Jó, Satanás colocou dúvida diante de Deus que ele adorava a Deus por interesse. Deus mostrou para o diabo que a adoração de Jó não tinha nada a ver com interesse. Ou seja, a teologia da prosperidade coloca exatamente adoradores egoístas que buscam a Deus por alguma coisa e não pelo que Deus é. Esse outro personagem, na teologia da prosperidade, certamente seria condenado. Certo? Esse personagem, certamente, ele estaria amaldiçoado. Esse personagem da Bíblia, está em Lucas 2, do 6 ao 7, ele não tinha nem um lugar para nascer.
O nascimento dele foi num lugar tão simples que nem um berço ele tinha. Então, basicamente, ele estaria condenado na teologia da prosperidade. Esse mesmo personagem, ele falou que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Quem eu estou falando? Do próprio Cristo, que é o autor e consumador da fé, que é o caminho, a verdade e a vida. O próprio Cristo, meus amigos, ele era tão pobre que o próprio Cristo, na teologia da prosperidade, estaria condenado, amaldiçoado, que para ele entrar em Jerusalém, ele teve que pedir um jumentinho emprestado. E é interessante que a Bíblia fala que o próprio Jesus, ele era tão pobre que até o imposto para pagar o imposto do templo, ele teve que pedir para Pedro pegar um peixe. Até a sua sepultura foi emprestada. Percebe como a teologia da prosperidade ela é contrária à teologia bíblica, à teologia correta e coerente do dízimo e da oferta, que nós vamos estudar, certo? Certamente esse outro personagem, esse terceiro personagem, Pedro, também seria uma pessoa totalmente descartada para os teólogos da prosperidade. Pedro chegou no templo e a Bíblia diz lá em Atos 3:6 que ele não tinha nem ouro e nem prata, ou seja, a conta bancária de Pedro estava negativa. Mas o que ele tinha, ele dava a salvação. Percebe que a teologia da prosperidade é contrária à teologia de Deus. Que falar de Paulo? Paulo foi perseguido, Paulo foi espancado, Paulo tinha um espinho na carne que por 3 vezes ele pediu para que esse espinho se retirasse. Deus não tirou. Percebe o sofrimento? Como é pedagógico. Deus disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Preste atenção, Paulo também escreve que todos aqueles que querem piamente seguir a Cristo passarão por perseguição. Então essa história que eu não recebo, essa história que determine, tudo isso é contrário à Bíblia, meu amigo. A Bíblia é muito clara, é contrária a tudo isso. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E os que querem ficar ricos caem em tentação. 1 Timóteo 6, do 9 ao 10. E por amor a esse dinheiro, muitos se desviarão da fé. Percebe que o objetivo de Deus é nos preparar para uma pátria celestial e um tesouro espiritual, que é exatamente contrário ao que pregam os teólogos da prosperidade. Muito cuidado, meus amigos, não se deixe enganar. A Bíblia diz que no final dos tempos, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, no final dos tempos apareceriam falsos pastores, falsos mestres, e eles ensinarão doutrinas destruidoras. E a farsa, ou a mensagem falsa dos mestres, que serão como engodo, né? Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou. A Bíblia diz também que por causa deles, desses falsos mestres, pastores, as pessoas vão falar mal do caminho. Não é isso que acontece? Você vai para a igreja, olha a carteira, né? Fulano agora é da igreja, olha, já mudou de carro. É exatamente isso que as pessoas têm ideia da fé. Pedro foi muito claro quando falou que esses falsos mestres levariam pessoas a falar mal da verdade, ou seja, do caminho. E em sua ambição pelo dinheiro, meus amigos, tem campanha dessas igrejas aí que é assim escandalosas, sabe? Eles materializam a fé. Isso é vergonhoso. Isso é sinônimo de zombaria. As pessoas que não acreditam em Deus se escandalizam com tudo isso. É caneta ungida, é chave ungida, é meia ungida, travesseiro fronho ungido. Tudo isso são enganação, tudo isso são engodos para que o caminho da verdade seja o quê? Difamado. Deus tem um propósito no dízimo das ofertas? Com toda certeza, meus amigos. Se o dízimo e a oferta não fosse de Deus, certamente eu não estaria aqui falando para você. Porque foi através do dízimo e da oferta que o Evangelho chegou até a mim. O dízimo e as ofertas têm um propósito. Não é enriquecimento. Nada tem a ver com prosperidade, mas tem a ver com fidelidade e gratidão, certo? E nós vamos entender por que Jesus falou tanto sobre dinheiro no seu ministério aqui.
Nossa lição fala sobre o primeiro dizimista chamado Abraão. Mas antes da gente falar de Abraão, nós vamos provar na Bíblia que o próprio Jesus falou do princípio do dízimo. E esse princípio é exatamente o que nós temos que compreender. Muitos têm ideia que o dízimo é coisa do Antigo Testamento. E é interessante, muitos rejeitam o sábado e aceitam o dízimo, se olhar por essa ótica. Mas na realidade, tanto o sábado como o dízimo têm referências no Novo Testamento. Vamos falar do dízimo. Mateus 23, Jesus falou para os fariseus e para os escribas. Jesus censurou os escribas e os fariseus. Por que Jesus censurou? Porque eles dizimavam o dízimo, a hortelã e o endro de maneira nenhuma. Jesus os censurou porque eles eram fiéis nos dízimos, porém eles negligenciavam o mais importante da lei, que o que seria, ora, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Preste muita atenção. Esse texto está muito claro. Esse texto está dizendo que é possível sermos fiéis no dízimo, nas ofertas, mas negligenciarmos o mais importante. Jesus falou na parábola do publicano e do fariseu que o fariseu, quando foi orar, ele não orou para Deus, ele orou para ele mesmo, dizendo que jejuava 2 vezes por semana, entregava o dízimo de tudo quanto tinha, e não era como esse publicano. Não há nenhum problema em devolver o dízimo, em ser fiel nas ofertas. A questão é negligenciar o mais importante da lei. Percebe, amigo? É possível ser um fiel dizimista, olhando por outro lado do assunto, né? E ser uma pessoa negligente na misericórdia, na fé e na justiça. Por isso que nós temos que olhar o dízimo numa questão secundária e olhar a misericórdia, a fé e a justiça numa questão primária. Outro ponto que deve ser primário é a questão da conciliação. A Bíblia diz que se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, antes de eu ofertar ou antes de eu dizimar, o princípio é o mesmo, eu primeiro tenho que ir ter com meu irmão e reconciliar com ele. Só assim a minha oferta, só assim o meu dízimo será recebido. Então, para Deus, não importa a oferta que você vai dar, mas como você estará quando ofertar. É isso que é importante. Para Deus, o mais importante de você ofertar ou dizimar é você praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Uma coisa não omite outra. Para Deus, é mais importante você estar em paz com seu irmão do que você ofertar. Primeiro reconcilia com teu irmão, depois vem e faz a tua oferta. Amigos, o primeiro dizimista na Bíblia foi Abraão. E Abraão, ele entregou o dízimo para ser abençoado ou porque ele foi abençoado? O que vocês acham? Ora, Abraão devolveu o dízimo porque foi abençoado. E qual foi a bênção de Abraão? Ele recebeu de bandeja os seus adversários. Deus entregou em suas mãos os seus adversários. Gênesis 14:20. Certo? Você não devolve o dízimo para ser abençoado. Você devolve o dízimo porque foi abençoado. Percebe que o princípio da devolução do dízimo é exatamente contrário ao princípio da teologia da prosperidade. Abraão, ele foi antes de Moisés. Não havia a lei de dízimo. A lei de dízimo lá está em Deuteronômio. Porém, o dízimo é algo antes da lei, assim também como o sábado é antes da lei. Não vou me deter no sábado, estou fazendo um paralelo aqui. Certo? Perfeito. Abraão foi fiel. Dízimo é fidelidade. Oferta é gratidão. Rômulo, Deus é o dono do ouro e da prata. Ageu 2:8. Deus é o dono de tudo. Deus é o dono do mundo e tudo o que tem nele. Por que Deus quer o meu dízimo? Por que Deus quer a minha oferta? Um propósito. Deus requer os dízimos e as ofertas para um propósito. Para nós entendermos isso, temos que ir para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento diz que o dízimo era dado à tribo de Levi, Números 18:21. Porque a tribo de Levi recebia o dízimo como herança, como salário. Eles eram integrais, eles não podiam ter outro emprego. E o dízimo era depositado no templo para o serviço no santuário e a manutenção da casa de Deus. Pronto, já entendi. Eu tenho que pegar o meu dízimo, entregar no santuário e é uma tribo de Levi.
Temos hoje o santuário? Não, o santuário foi destruído no ano 70. Temos a tribo de Levi hoje? Não temos tribo de Levi hoje. E aí, vamos entregar quem? De acordo com esse princípio de Números e o princípio de 1 Coríntios capítulo 9, nós temos que entregar o nosso dízimo à casa de Deus, que é o templo, que é o ministério da pregação do Evangelho, a uma igreja séria e transparente, uma igreja que, de acordo com Apocalipse 12, 17, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Vamos estudar qual igreja é essa. E esta igreja é para a manutenção do seu dízimo e para a pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho, seu dízimo, manutenção do templo, sua oferta. E para aqueles que trabalham no templo, assim como os levitas trabalhavam no santuário. Perfeito. Aqueles que pregam o Evangelho, que vivem o Evangelho. Mais uma vez, não se enriqueça do Evangelho, certo? Cuidado, mas vivam do Evangelho, certo? As ofertas têm esse propósito de tributar ao Senhor. A oferta já é uma coisa voluntária. A motivação para ofertar é aquilo que você propôs no seu coração. O dízimo já é taxativo, já é algo contado, né? Não é 9% e nem é 11%, é 10%. É possível ser fiel nos dízimos e roubar na oferta? Sem sombra de dúvida. Como da mesma forma, é possível ser fiel nas ofertas e roubar no dízimo. Como é que eu roubo no dízimo? Quando eu deixo de devolver. Por isso, o dízimo não se paga. Quando eu pago, eu estou atrás de um serviço. Nada tem a ver com isso. O dízimo devolve, porque tudo é de Deus. Ele te dá 90% e pede 10%. Para quê? Pregação do Evangelho. Muitas pessoas vão conhecer o Evangelho porque você foi fiel no dízimo. E as ofertas também. As ofertas é algo voluntário, certo? Não é algo taxativo. Eu quero finalizar com a história da viúva que depositou apenas 2 moedas. Foi observada por Cristo. E ela deu de coração, ela deu de motivação. Para Deus não importa a quantidade, e sim a qualidade. Amigos, Deus tem um propósito nas ofertas. Nós devemos ofertar não com tristeza, nem por necessidade, mas Deus ama quem dá com alegria. Meus amigos, os cristãos da igreja de Macedônia, quando souberam que Jerusalém estava passando necessidade, eles deram o que não tinha. Mas o que chama a atenção do apóstolo Paulo é que eles deram a si mesmo. Para Deus ofertar, primeiro tem que ser você mesmo, depois do que você recebe como gratidão. Deus te abençoe. Tenha uma excelente tarde, manhã ou noite. Fica na bênção de Deus.